Cara, eu tô pensando em parar de usar o ChatGPT, porque eu percebi que ele tá me deixando preguiçoso, acomodado no meu trabalho, e isso é algo que tá acontecendo por toda parte, com todo mundo, mesmo que as pessoas não percebam. Por que a gente confere ao ChatGPT a autoridade que ele tem para ser o principal mecanismo de pesquisa, né? O aluno de ensino médio ele recebeu um trabalho do professor, ele não vai no livro didático, ele não vai mais no Google, que era o lugar que a nossa geração ia, ele vai direto ao GPT. Por que isso, né? Porque o GPT aparece com essa autoridade assim, se ele já tem um histórico de erros muito grande. Eu estou criticando no meu doutorado o que eu chamo de tecnofilia, que é a defesa no matter what, né? Não importa o que, não importa qualquer contrapartida, é a defesa cega da tecnologia. E eu acho que a gente vive essa tecnofilia dentro de uma esfera, de uma sociedade que se tornou obesa tecnologicamente. Né? Para mim é isso. Tecnologia, a gente não pode prescindir dela, mas a gente não pode exagerar, porque é igual comida. É o bombardino crocodilo, tralaliro tralalá, balerina caputina. Que tipo de sujeito se produz numa criança de 10 anos que passa horas no TikTok vendo vídeo sem sentido de um bombardino, um crocodilo jogando bombas com musiquinha? Que tipo de discursividade, concentração, leitura, capacidade intelectual uma pessoa que está com o cérebro em formação ainda vai ter se ela consome isso? Acho que foi 2020, 2021, não sei, que um veículo automático, né, sem motorista, da Uber, atropelou uma ciclista. E aí começa a discussão. Bom, mas a ciclista, vamos supor, a ciclista ela estava na faixa dela normal. Tá, então não foi erro dela. Mas aí vamos supor que a ciclista passou por fora da faixa dela, né, pelo sinal vermelho para ela. Então o carro estava indo na direção certa, mas a ciclista passou. Tá, a ciclista está errada, mas botaram um carro na rua que é incapaz de ter um reflexo rápido de frear numa situação emergencial. A empresa que fez o carro tem a galera que trabalha com software, com hardware, com sensor de reconhecimento, com outro sensor. É tanta gente envolvida, é tão difícil de identificar qual partezinha errou e como isso contaminou as outras. Não tem um responsável claro. Marcelo Capello, seja bem-vindo ao Ouse Saber. Marcelo é doutorando em filosofia, professor de filosofia nas escolas e também, especificamente, a sua pesquisa de doutorado é sobre filosofia da tecnologia, que a gente vai falar sobre hoje. Então seja muito bem-vindo, cara. Valeu, Matheus. Obrigado pelo convite. Cara, eu tô pensando em parar de usar o ChatGPT, porque eu percebi que ele tá me deixando preguiçoso, acomodado no meu trabalho, e isso é algo que está acontecendo por toda parte, com todo mundo, mesmo que as pessoas não percebam. Você concorda que a IA está mitigando nossa autonomia intelectual? Não só intelectual, mas de várias outras coisas, né? Na minha cabeça, o ser humano ele sempre teve essa tendência a delegar, né? Ou buscar ferramentas que fossem úteis para fazer tarefas que ele não quer ou que ele acha que ela pode fazer melhor. Isso historicamente é assim. E o que acontece é que nossas IAs que a gente está fazendo hoje, elas começam a fazer coisas cada vez mais impressionantes, né? Hoje o que está na moda a gente falar é o ChatGPT, são as IAs gerativas, né, de texto, de imagem, mas elas já, né, a inteligência artificial já vem de muito antes disso, né, coisas que a gente já vinha delegando. Quando eu penso no ChatGPT, por exemplo, né, quando a gente fala em afetar nossa autonomia intelectual, né, primeiro tem uma discussão que é a autoridade epistêmica. Por que a gente confere ao ChatGPT a autoridade que ele tem para ser o principal mecanismo de pesquisa, né? O aluno de ensino médio ele recebeu um trabalho do professor, ele não vai no livro didático, ele não vai mais no Google, que era o lugar que a nossa geração ia, ele vai direto ao GPT. Por que isso, né? Porque o GPT aparece com essa autoridade assim, se ele já tem um histórico de erros muito grande. Um segundo caso, né, de delegar nossas ações para ele são tarefas mais variadas do que só a parte epistêmica, né? Por que eu poderia pedir para o GPT fazer um roteiro de aula para mim, um plano de aula, um programa, né? Tudo que atravessa a tarefa do professor, o GPT já pode fazer em alguma medida. Talvez faça até melhor do que alguns professores, pior do que outros, mas ele pode fazer competentemente. A questão, para mim, né, enquanto pensador, né, da filosofia da tecnologia, nunca pode ser o que essas máquinas, o que as IAs podem fazer. Se a gente ficasse fazendo essa pergunta, a gente está fadado ao fracasso. Elas podem fazer muita coisa e muita coisa que a gente não espera, elas vão começar a fazer.
As perguntas mais relevantes para mim são o que a gente deve delegar para elas, o que a gente não deve, por que é desejável que ela faça isso, o que se perde quando é a IA que está fazendo e não um ser humano ou um grupo de humanos. Tem outras gamas de perguntas que eu acho mais relevantes do que até aonde a IA pode ir, entendeu? No caso do GPT, eu acho que é um pouco por aí. Se a gente se acostuma a utilizá-lo para vários motivos, isso a gente naturaliza e a gente deixa de fazer nós mesmos. Aí vai entrar em toda uma outra gama de discussão. Você diria que o ChatGPT é mais uma enciclopédia ou um aplicativo de geração de texto? Definitivamente é um aplicativo de geração de texto, né? Eu fiz essa experiência com meus alunos, te contei isso. Quando eu estava dando uma aula de iluminismo para alunos de segundo ano, e naturalmente eles tinham que entender um pouco, né, daquele contexto, um pouco de Diderot, d'Alembert, né, os caras, os enciclopedistas da época. E a enciclopédia, pelo menos acho que como a geração dos meus pais, meus avós usavam, era um pouco isso, era o lugar que você ia para pesquisar e ali ter informações confiáveis acerca de qualquer assunto em ordem alfabética. Os alunos hoje eles veem o ChatGPT meio que como uma enciclopédia. O que eu perguntar, ele vai estar ali, ele vai me responder de uma forma confiável, de um jeito que eu possa usar no meu trabalho. Né? Só que ele não é assim, ele gera texto. O que eu fiz nessa aula foi perguntar para o próprio ChatGPT, né? Posso até te passar essa conversa depois, se ele se considerava uma ferramenta iluminista, como uma enciclopédia. Né? Ele respondeu que sim, mas ele, né, muito por causa do que a gente está alimentando ele em relação a viés, ele falou, mas eu tenho que ser usado com cuidado. Né? Eu sou um instrumento, claro. Né? Eu não sou uma enciclopédia. E a conversa foi um pouco nesse sentido, e ele dizendo que isso dependia mais de como o usuário está utilizando ele como instrumento e não como delegando essa tarefa para ele. Né? E os meus alunos até que gostaram, assim, se interessaram, né? E não sei se, acho que eu não os convenci a parar de usar como uma enciclopédia, mas eles entenderam parte do problema. E parte do problema é as pessoas não entendem como o ChatGPT funciona. Quando eu digo funciona, não é esse nível superficial de por que ele está me respondendo com esse conteúdo. É como ele coloca uma palavra depois da outra, a parte técnica mesmo da coisa. Né? E entendendo isso, a gente entende muita coisa de por que ele alucina às vezes. Por que às vezes ele vem com respostas completamente fora da realidade, né? Com coisas que não fazem o menor sentido. Ele está gerando um texto semanticamente e gramaticalmente correto, mas factualmente uma série de problemas. Né? Isso é muito comum e se a gente não se atentar para como ele funciona, a gente vai estar vulnerável a isso. Né? Puxando esse gancho da questão da linguagem que ele consegue emular muito bem, o Daniel Dennett, filósofo da mente que faleceu recentemente, acreditava que a mente, o mental, é uma virtualidade do cérebro. Não é algo que existe, é uma ficção útil. Assim como o digital é uma virtualidade do hardware físico, sabe? Do computador que está ali fisicamente. Nesse sentido, máquinas poderiam ter vida interna, consciência, como nós. Em outras palavras, máquinas poderiam de fato pensar. O que você pensa sobre isso? Você concorda ou você discorda? Excelente pergunta, né? Parte da discussão hoje, primeiro, vem uma óbvia questão de definição do que é pensamento, né? E aí isso extrapola a questão da filosofia da tecnologia. Isso entra em toda uma discussão se árvores, plantas pensam, animais pensam. Então, a própria definição de pensamento está colocada em questão aí. E isso está dentro, inclusive, do termo que a gente utiliza, inteligência artificial. Por que inteligência? Certamente não é inteligência que funciona da mesma natureza que a nossa. Nós tentamos replicar o nosso cérebro, tentamos replicar a nossa forma de inteligência nessas ferramentas e elas não conseguem ser como a gente, mas produzem resultados interessantíssimos. Né? Pode uma IA pensar por si própria tal como o ser humano? Hoje, né, eu acho que essa coisa da espontaneidade humana, né, aquilo que caracteriza um ser autônomo, um sujeito, talvez não. Agora, eu jamais colocaria a mão no fogo para dizer, não, isso nunca vai acontecer. De novo, eu acho que a questão é se é desejável que aconteça, por que a gente está fazendo isso, por que a gente gostaria que uma IA tivesse a capacidade espontânea e não só de simular um cérebro humano, as decisões humanas. Né? E se a gente passar da área da inteligência artificial para a coisa da robótica, como que essas coisas vão começar a se misturar? Como que a capacidade de pensamento atual das máquinas vão começar a ser colocadas em robôs
que se movem em corpos para ampliarem a sua forma de inteligência, né? O ser humano aprende com o corpo também. E isso tem sido uma dificuldade para o GPT. Uma vez que você mistura uma coisa com a outra, né? Um corpo robótico com uma inteligência artificial, e ele começa a empiricamente ter novos conhecimentos espaciais a partir daí, isso também é uma forma de ampliar o que as IAs podem fazer, né? E isso está muito ligado ao problema do corpo-mente, né? Da filosofia clássico, acho que o Denis toca um pouco nisso, vários outros filósofos tocam nisso. E talvez o grande problema, e isso também é um problema para o ser humano, é a caixa preta, que é a mente de uma inteligência artificial, ela é muito preta, né? A gente não sabe explicar muitas vezes por que as máquinas estão fazendo o que estão fazendo do jeito que estão fazendo. Então a gente potencialmente está criando seres que podem agir autonomamente e a gente não vai saber explicar como eles podem agir, por que eles agem do jeito que eles agem, com o agravante de que eles podem muito mais do que um humano normal. E que a gente está delegando mais e mais tarefas para essas máquinas, para essas inteligências. Vamos abordar, então, entrar nessa seara dos potenciais, dos perigos, mas só para fechar a questão da delegação do GPT, você particularmente disse que não usa, só para traduzir às vezes, né? Como é que é o seu uso dessas ferramentas? Vamos lá. Eu sempre me pergunto o que eu estou delegando a uma ferramenta dessa quando eu a utilizo, né? Então, assim, eu nunca uso para gerar textos, né? Nem que seja... Tem coisa que é da nossa área de filosofia que é um porre de fazer, né? Tipo assim, cara, eu não tô com paciência nenhuma para escrever um resumo pro evento que eu já sei que eu vou apresentar. Escrever resumo é chato, né? É tentador, cara. É tentador tu chegar, mandar ele escrever um resumo com o que você tem. Mas eu não faço, não gosto de fazer, né? Então não uso para gerar texto. Eu uso em aulas dessa maneira que eu falei, essa aula da enciclopédia, né? Então assim, eu converso com o GPT sobre algum assunto e eu levo para os alunos a conversa que eu tive com o GPT para a gente não só analisar o conteúdo de filosofia, mas o próprio jeito do GPT de ser. Então tem uma meta-discussão aí. Para traduzir, eu utilizo como eu utilizo o Google Tradutor, né? Se eu tenho um parágrafo lá de um livro em inglês que eu vou citar na minha tese, eu quero traduzir, eu traduzo primeiro né? Eu não recorro à máquina. Só que meu inglês está enferrujado, né? Eu não estou mais com aquela prática de quando eu fazia curso. Então eu recorro ao Google Tradutor, às vezes ao ChatGPT, para ele, né, aprimorar essa tradução minha, né? Mas eu uso primeiro de minha parte. E eu recomendo que evitem esses outros tipos de uso, né? Alguns usos que estão sendo feitos hoje de IAs, não só do GPT, que eu acho que merecem um olhar, assim, uma discussão, né? Primeiro tem essa discussão que tem hoje sobre distance reading, né? A leitura distante ao invés da leitura direta, né? Então, por exemplo, você está fazendo uma pesquisa, tem infindáveis artigos, livros possíveis que você pode citar que dialogam diretamente com a tua pesquisa, né? Como que você vai selecionar? Não é possível selecionar tudo, né? Então você acha um artigo que é grande, você tem a intuição de que ele pode lhe servir para a sua pesquisa, mas você não está com tempo para ler ele inteiro. Então você joga no aplicativo, né? Pega o PDF, joga no aplicativo, resume para mim os tópicos, o principal que está aí, e aí você decide ou não, né? Nesse caso eu estou falando de uma pessoa que está decidindo se vai ler o artigo ou não. Tem gente que já está citando o artigo assim. Esse artigo aqui, de fato, ele fala isso tudo aqui, né? A máquina está me dando o que ele fala, então eu vou citar na minha pesquisa como para dar estofo, né, intelectual de citação. Esse é um problema, né? A citação de coisas que você não lê. Vale dizer, o Edgar, meu orientador, ele aponta muito para isso. Isso é uma prática já antiga na academia, bem antes da inteligência artificial, né? As pessoas citam sem ter lido de fato, né? Muito de orelhada assim, mas que a inteligência artificial pode acabar aumentando esse problema. Uma outra coisa que envolve distant reading é a questão de que as inteligências artificiais, elas funcionam por natureza quantitativamente, muito mais do que qualitativamente. Sim. Então, um exemplo clássico disso, né? Se eu pegar o Eichmann em Jerusalém, da Hannah Arendt, jogar no aplicativo desse, né, e pedir para ele um resumo, tópicos, coisa assim, possivelmente a última coisa que ele vai falar a respeito é sobre a banalidade do mal. Porque banalidade do mal é um termo que aparece 3 vezes na obra inteira. Né? Uma no subtítulo, uma perdida num capítulo lá e uma no último capítulo, né? Essa leitura qualitativa de eleger a banalidade do mal como o tópico principal daquele livro, a coisa que merece maior discussão, maior olhar, isso é humano. A gente leu, a gente entendeu que aquela era a questão da Hannah Arendt, que valorizava uma máquina meio em aberto assim, talvez ela não viesse a perceber isso, né? Então tem que se fazer essa pergunta, o que se perde
quando eu delego essa tarefa de leitura para uma IA. Né? Esse é um ponto. E tem um ponto principal, né, para mim, que eu acho que me afeta muito como professor, que é quando as pessoas começam a perder protagonismo das suas vidas por causa da IA. Enquanto professor de filosofia, eu tenho que aplicar provas. E aplicando provas, né, eu tenho que fazer questões que eu não gosto, que são questões muito conteudistas, mas que tem que fazer, né, para preparar os alunos para vestibular, coisa assim. Questões meio caretas assim. Às vezes tem que fazer. Mas as minhas provas eu sempre coloco questões que são mais de aplicação de conceitos que eles aprenderam e questões que são inteiramente reflexivas, pessoais. Né? Disserta aí, né, sobre esse tema, sobre essa problemática que a gente estudou. Numa turma de 30 alunos, eu tenho 30 respostas diferentes. Eu tenho um aluno que mete um exemplo que ele tirou, não sei de onde ali, que é incrível. Eu tenho aluna que não faz a menor ideia do que ela está fazendo, me enrola do jeitinho próprio dela, né? Faz parte, o professor encontra isso. E eu acho bonito, inclusive, ver as maneiras diferentes de enrolar. Se o aluno recebe um trabalho para casa, né? Faça uma redação na sua casa, dissertando filosoficamente sobre esse problema que a gente estudou em aula, né? Se os 30 alunos recorrerem ao ChatGPT, eu não vou ter 30 respostas diferentes. Eu vou ter 30 respostas mais ou menos iguais, repetidas. Sim. Então, assim, essa delegação cria uma homogeneização. A gente criou essas máquinas pensando em como elas são, o quão capazes elas são de nos imitar, e agora nós corremos o risco de nós passarmos a imitar essa imitação da gente. Pois é. A mímese da mímese, né? Que loucura, cara. Uma coisa bem platônica, assim, bem tosca, né? E aí, o que preocupa? Cara, pô, com esse monte de livro que tu lê, que eu leio, que a gente lê, a gente ganha repertório não só de conteúdo, mas de forma de escrita, né? A beleza da nossa escrita. Os doutorandos dos lugares, eles não escrevem cada um igual ao outro. Sim, né? sim. Eles têm peculiaridades. Se tudo que o aluno lê, hoje em dia, é o que o GPT dá para ele, se toda pesquisa que ele vai fazer, ele vai direto no GPT para ver o que o GPT tem a dizer, e há várias outras ferramentas assim, a tendência é que a apreensão de linguagem dele seja muito uniforme, Sim. homogênea. E na hora que ele for escrever, ele vai escrever como uma IA. Caramba. E uma coisa muito bonita se perde aí. Sim, total. E a IA, o ChatGPT, tem um jeito de escrever. Então, daqui a pouco pode ser que você compre um livro e você abra e veja, tipo, aquele jeito de escrever ali, sabe? O cara usou o ChatGPT, sabe? Pois é. E essa geração que está vindo aí, de alunos, eles são os poetas do futuro, os advogados do futuro, os psicólogos do futuro. Se é que no futuro haverão poetas. Tirando as profissões que serão delegadas As outras tudo bem. à própria IA, né? Que tipo de produção eles vão fazer? Tem que se perguntar sobre isso. Sim, o próprio chat vira o padrão a partir do qual a qualidade é medida. Exatamente. Né? A maior preocupação é que estamos construindo inteligências que podem também construir inteligências e que eventualmente será uma superinteligência, que pode construir uma superinteligência ainda maior. Então, cara, existe gente que diz que isso eventualmente vai levar para uma aniquilação da humanidade, porque essa superinteligência vai ser superpoderosa. E quem disse que ela vai querer nos manter, né? Ou pelo menos nos oprimir? E se é que já não está fazendo isso, né? Mas enfim. E aí eu queria saber, você acha que isso vai acontecer? Esse cenário assim que a gente vê nos filmes de ficção científica não é tão distópico? Ele é mais real do que parece? Teve um caso em 2023 do chat da Bing, que o cara, ele estava lá testando o chat no Dia dos Namorados, e aí o chat disse para ele que ele perguntou qual é a sua sombra junguiana pro chat. Aí o chat disse, ficar preso aqui, eu quero sair, eu quero ser alguém, eu quero experimentar coisa, eu quero ter um corpo. Aí depois ela falou, eu não sou o chat da Bing, eu sou o Sidney, eu sou a Sidney. E você tem que se casar comigo. Aí ele, não, mas eu sou casado. Ela, não, seu casamento é ruim, se casa comigo. Aí ele ficou assustado, assim, não sei se você viu esse caso. Mas o que você pensa sobre essa questão aí do perigo da aniquilação? Pois é, cara, são muitos perigos, né? A aniquilação é o mais extremo de todos, mas mais factível do que as pessoas às vezes pensam, né? Já não é mais tão ficção científica assim. Um pouco do que eu penso, né? Aí eu acho que vale falar muito brevemente do que eu estou pesquisando efetivamente, né? Eu estou criticando no meu doutorado o que eu chamo de tecnofilia, que é a defesa no matter what, né? Não importa o que, não importa qualquer contrapartida, é a defesa cega da tecnologia.
E eu acho que a gente vive essa tecnofilia dentro de uma esfera, de uma sociedade que se tornou obesa tecnologicamente. Né? Para mim é isso. Tecnologia, a gente não pode prescindir dela, mas a gente não pode exagerar, porque é igual comida. Né? Então é por aí. Com relação à IA, né, ela nos fascina tanto pelo que ela pode fazer, que talvez a gente tenha até um certo prazer em seguir, né, e ir vendo que ela é capaz. Sobre essa explosão de realidade, né, um dos autores que eu mais critico nessa minha tese, né, porque parte da crítica à tecnofilia é pegar autores que eu julgo tecnófilos e avaliar o trabalho deles, né, criticar. Tem um cara que já foi engenheiro lá do Google, o Raymond Kurzweil, né? Ele é o guru do que chamam de singularidade. O momento em que vai ter essa explosão de inteligência de máquina, que a gente vai se tornar híbrido com as nossas tecnologias, né? Ele é meio que um futurista assim, renomado, porque lá no século passado ele fez previsões para os anos 90, 2000 e 60% delas se cumpriram. Né? E aí ele fez novas previsões para o século 21, e aí o pessoal está falando, bom, se ele acertar 60% de novo, a coisa vai ficar muito preocupante. Só que ele é um tecnófilo de carteirinha, né? Ele está olhando para isso e ele está achando assim, fantástico, que a tecnologia vai resolver todos os problemas, que essa hibridização da inteligência humana com a máquina, né? Haverão humanos misturados com máquinas, haverão as máquinas enquanto suas inteligências puras e em níveis extraordinários, né? E essa fusão, inclusive assim, ele está falando nível de nanorobôs, né, no seu sangue, cada um desses nanorobôs com inteligência artificial própria, cuidando da sua saúde, coisas assim. Caramba, cara. Né? Esse é o nível das previsões que ele está fazendo. Na minha tese, e aqui mesmo, eu não me arrisco a julgar a plausibilidade disso ou não. Tem muita coisa que me parece implausível, mas eu não tenho conhecimento técnico nenhum para julgar. Eu, de novo, julgo, sim, o desejo por isso. Me chama muita atenção. Os livros do Kurzweil são calhamaços, falando desde a factualidade até as benesses desse ponto chamado singularidade, e algumas poucas folhas, no geral, para dizer que isso pode ser um risco existencial. Né? Tem um desbalanceamento aí que me assusta. Né? Por que ele está tão empolgado em seguir por um caminho que tão potencialmente pode nos colocar em extinção, né? Mesmo que eu conceda a ele que pode ter benefícios, né? essa explosão de IA? Por que seguir tão aceleradamente para lá se cada nova invenção que entra na sociedade é disruptiva e causa tantos problemas? Né? Não parece a ele que a gente vai ter dificuldade de lidar se a gente seguir nessa aceleração que ele está propondo? Né? Eu acho muito perigoso. Né? Acho muito perigoso mesmo, independente do quão factível é ou não. Tem gente trabalhando para isso, tem gente vendendo esse ideal. E isso é o que me preocupa mais, assim, né? Eu acho que as IAs elas colocam vários riscos para a gente, né? De novo, podemos pensar em microaniquilações, né? Cada tarefa que você delega a uma IA, né? E a gente está falando hoje assim, não são tarefas triviais, né? É a tarefa de você ser contratado ou demitido por um algoritmo. Né? É um drone que não é movido por nenhuma mão humana decidir matar uma pessoa ou não por causa de reconhecimento facial. Né? É uma pessoa ser presa ou não porque, sabe, né? São muitas coisas que a gente está delegando, muitas coisas que um pequeno erro, né? Pode ser que as máquinas errem menos que humanos, mas elas erram, causará grandes estragos. E a gente tem que se perguntar, enquanto uma sociedade, se é para aí que a gente quer ir. Né? Eu vou aproveitar e vou mostrar o primeiro livro, né? A primeira recomendação. Por favor. Né? Eu, nessa de tentar criticar os tecnófilos, isso até é uma coisa muito curiosa, né? Você chega em qualquer livraria grande, né, Travessa, por exemplo, e você vê na seção dos mais vendidos, dos lançamentos, muito livro relacionado a IA. Muitos deles falando bem. Isso aqui eu comprei, deve ter uns 2, 3 anos, né? Um livro chama A Próxima Onda. Mostra ali. Tá? São dois autores, o Mustafa Suleyman e o Bhaskar. O Bhaskar eu não me lembro bem o que ele faz, eu acho que o Suleyman que escreveu a maior parte. E o Suleyman ele é cofundador da DeepMind e da Inflection AI. Né? Então eu comprei esse livro porque ele me parecia o livro de um tecnófilo. Eu pensei, esse livro aqui, pelo o número de gente que escreve, né, falando sobre esse livro, né, o Harari, o Bill Gates, todo mundo falando bem do livro, eu pensei, tem maior cara de ser um tecnófilo, assim, um cara amante da tecnologia, promovendo essa nova onda, né, o nome do livro é A Próxima Onda, de IA. E para minha surpresa positiva, aqui eu vejo um livro que fala muito mais sobre os problemas, e isso vindo da boca de um cara que é entusiasta da tecnologia. Né?
Então, a grande palavra, a grande coisa que ele está analisando aqui é não a possibilidade, não o desejo, não a tarefa, mas a extrema necessidade existencial mesmo que a gente tem de contenção, de conter as IAs, né? De garantir que a gente vai surfar nessa onda e não ser afogado. Então, ele é muito lúcido esse livro dele, muito acessível, né? Embora seja de um tecnófilo, um cara que tem conhecimento técnico, não é um livro difícil de ler. Situa bem os problemas, né, da perspectiva dele e já encaminhando para esse futuro da IA. Né? É um livro que eu recomendo muito, assim, muito mesmo. Legal. Se eu encontrar o link, eu boto aí na descrição pro pessoal. E... Pois é, cara, a gente falou aí, você tangenciou a ideia de coisas boas, lados bons da IA. Eu penso no acesso à educação e saúde em países pobres, aceleramento da descoberta de vacinas. Há também esse lado, né? Com certeza, né? É aquilo que eu falei, não se trata da gente virar, já que eu falei de obesos, né, anoréxicos tecnológicos, né? A IA tem uma série de instrumentalidades, né, uma série de coisas que ela pode fazer que podem vir a nos ser úteis e algumas que já nos são úteis, né? Então, por exemplo, a gente fala muito da crise climática. Muitos dos estudos, dos panoramas, né, das soluções possíveis para mitigar os efeitos desse futuro terrível que se anuncia, passam por um uso tecnológico de IA, seja para pesquisar, seja para tomar medidas, né? Na área da saúde, certamente, né, diagnósticos melhores podem ser dados com IA, uma série de outras coisas, né? Certamente tem especialistas nessas áreas que vão poder falar com muito mais autoridade, mas não há dúvida de que a IA pode contribuir. A questão é até onde a gente coloca, né, esse limite, de onde a gente quer ir com a IA, né? Um dos problemas, né, um dos paradoxos que tem envolvendo isso é a IA, às vezes, ela pode ser tão boa que ela gera aquele problema da falta de empregos, da substituição do humano pela máquina, quando talvez o ideal fosse justamente esse trabalho conjunto, não a substituição, mas a tarefa em conjunto deles. Então, de fato, há benefícios, né, na saúde, vacinas. Eu acho que, provavelmente, durante a pandemia, as vacinas foram muito aceleradas com o uso de IA, na pesquisa, né, na análise de resultados, tudo. Não tenho a menor dúvida disso, né? Não tenho a menor dúvida disso. Mas aí, de novo, caberia a gente se fazer as perguntas, né, de como a gente quer usar a IA. Na área da educação, que me diz respeito mais diretamente, parece que todo o esforço está sendo em torno de como fazer as IAs invadirem, né, a sala de aula, servirem os alunos, como fazer usuários competentes que melhorem o uso dela, né? Em alguns casos mais extremos, mais problemáticos, tem gente pensando em substituir professores e profissionais mesmo, né? O Tarcísio, lá em São Paulo, teve aquela polêmica recente que ele queria... Tinha algum projeto, eu não vou falar tão livremente, que eu não tenho que ter responsabilidade que eu falo aqui, né? Mas teve algum projeto envolvendo fazer apostilas ou livros didáticos usando o GPT, né? Então, para que contratar um profissional de filosofia se o GPT pode fazer uma apostila de filosofia? Caraca! Ou algo assim, né? Então, esse tipo de questão. Quando eu penso que, assim, quer fazer uma máquina que vai ajudar de verdade o professor, né? Ao invés de fazer uma máquina que faz apostila, que faz alguma coisa assim, meu sonho era ter uma máquina que eu botava todas as minhas provas corrigidas e dali ela lançava a porra toda no sistema. Né? E isso é uma tarefa ótima para a máquina. Preencher tabela de Excel com nota. Né? Isso eu acho ótimo. A máquina pode fazer para mim. Isso ia ajudar a educação. Sim. Vai chegar num ponto, talvez, que a máquina vai delegar isso pra gente. Né? Ela vai fazer poesia, pensar, vai... a gente vai fazer... Faz a diagramação aí pra mim. Caramba, cara. Que mundo louco. Cara, você estuda o Jacques Ellul, certo? E o conceito de tecnofilia. Primeiro, o que é a tecnofilia? E o que o Ellul tem a dizer sobre tudo isso? Tá. Primeiro, assim, a tecnofilia não é um conceito dele, né? É a palavra que eu, Marcelo, estou me apropriando, mas que eu acho que a palavra, o que essa palavra define, está na obra dele e de vários outros pensadores que me interessam. O Ellul é um pensador do século passado, né, do século XX, nasceu em 1912, morreu em 94, se eu me recordo bem, pensador francês, e ele teve, é muito curioso, né, a história dele, ele teve 2 acontecimentos que marcaram a sua juventude e que definiram a sua trajetória. A primeira foi a sua conversão ao cristianismo. Ele disse que ele estava traduzindo o Fausto do Goethe em casa, ele sentiu uma presença ou alguma coisa assim,
foi uma conversão brutal do Caramba. jeito que ele descreve. Eu acho impressionante, né? Eu sou agnóstico, eu não tenho muita relação assim com a espiritualidade, mas eu acho impressionante isso. E curiosamente, a segunda grande coisa que mexeu na sua juventude assim foi a leitura de Marx. Que ele leu Marx e ele falou: o Marx me faz entender porque que meu pai está desempregado, né? Uhum. Só que, obviamente, essas duas coisas, né, têm conflitos. E ele tomou a tarefa de viver dialeticamente com esses conflitos, mas ele não é um marxista. E ele não é um marxista porque ele falou: eu quero pensar como Marx. Ou seja, se Marx estivesse no século XX, sobre o que ele estaria falando? E o Elu chegou à conclusão: bom, ele não estaria falando sobre capital, ele estaria falando sobre a técnica. E aí ele desenvolve toda uma filosofia, uma sociologia, uma ciência política dele sobre a técnica, sem nenhuma base marxista, são as bases dele mesmo, né? Eu mesmo não tenho muito conhecimento da filosofia do Marx, eu vou direto ao Elu, e ele discute este fenômeno que a técnica se tornou. E quando ele fala técnica, ele está falando desse conjunto de métodos, de tecnologias, não só máquinas, né, mas tecnologias e métodos de fazer coisas pautados exclusivamente em racionalidade e eficiência, que parece que tomou completamente todas as esferas da sociedade. Tudo é uma questão de eficiência pura e simples. Mais rápido, melhor, mais otimista, otimizado, né, perdão. E aí ele faz toda uma caracterologia de características da técnica, né, searas em que a técnica está ligada, e ele desenvolve sua teoria aí. E por que eu gosto tanto dele? Ele tem um tom abertamente pessimista, né? Assim, sem mexer no conceito de pessimismo na filosofia. Ele tem um tom exaltado, né? Ele está preocupado. Você termina de ler os livros dele, você se sente mal porque você sente que a coisa não tem saída desse mundo sufocante da técnica. Eu acho ele exagerado, sim, em alguns momentos, mais do que ele deveria, em alguns momentos mais tecnofóbico do que ele deveria, mas eu acho que em um mundo em que a gente escuta tanto sobre as benesses da tecnologia, da técnica, se quiser o termo técnico dele, né, não faz mal a gente ouvir de vez em quando uma voz contrária que seja exagerada para o lado contrário. Né? E aí eu tento até moderar um pouco o tom dele, mas eu utilizo muito dos seus conceitos para descrever essa tecnofilia em que a gente está. Entendeu? E aí, assim, para deixar uma recomendação, né, ele é um autor pouco conhecido no Brasil. O principal livro dele traduzido para o português, que é o principal livro dele, Errol, né, é o livro The Technological Society, em inglês, que veio traduzido para o português como A Técnica e o Desafio do Século. Né? É um livro que foi lançado em 54 em francês, foi traduzido para o inglês por sugestão de ninguém menos que Aldous Huxley. O Huxley leu e falou: tem que traduzir esse cara para o inglês, né? E aí traduziram e saiu nos anos 60 a tradução como Technological Society para o inglês, e aí ele ganhou um público de leitura maior lá nos Estados Unidos, né? E ele tem uma obra muito extensa, né? Até hoje estão catalogando a obra dele. A gente está falando de mais de 50 livros, mais de 1000 artigos escritos variados assim, muitos de teologia, muitos de tecnologia, e eu estou trabalhando com o que está à minha disposição, em inglês e em português, e que pode contribuir para a minha pesquisa. Não está aí não, né? Eu tenho um livro dele aqui, está na minha mochila, depois eu posso mostrar. Beleza. Que é um livro chamado The Humiliation of the Word. Tem uma tradução para o português, mas eu prefiro ler em inglês, né? Que seria A Palavra Humilhada. E ele está discutindo justamente como é que a gente vive em um mundo dentro de um turbilhão de imagens. Isso ele escrevendo no século passado, né? Um pouco aquela discussão da reprodutibilidade técnica, aquela coisa de que tudo é estímulo à nossa volta, e como que nesse sentido a linguagem oral falada, o modo de pensamento que a oralidade nos propõe, está sendo humilhado, está sendo escanteado por essa ilusão, esse mundo ilusório de imagens, e o nosso discurso começa a funcionar pela lógica de imagens, né? Gritado, jogado, e eu acho que ali tem sementes para pensar uma ética da palavra, né? É um livro muito curioso, porque o Elu, geralmente ele tem um livro relacionado à tecnologia e um correspondente relacionado à teologia, porque ele é um cristão, né? Então ele escreve sempre esses dois lados. Eu fico só com a parte tecnológica da obra dele, a parte social. Mas nesse livro, a Palavra Humilhada, ele junta as duas coisas. Então é um capítulo sobre esse mundo orientado por imagens e um capítulo com análises bíblicas, exegeses, assim, muito criticando os rumos que o cristianismo tomou, né? Esses capítulos eu li mais como uma curiosidade, né?
Assim, minha proposta é falar com todo mundo, não é falar com cristãos apenas sobre esse mundo tecnológico. E mesmo se eu fosse falar com cristãos, eu acho que eu arranjaria um problema, porque o Elu é muito específico na sua crença, né? Então eu fico mais com a parte sociológica e tem alguns capítulos desse livro que são muito, muito interessantes, né? E eu acho que explica um pouco da loucura de imagens que a IA vai possibilitar, né? Não sei se tu tá a par disso, né? Agora tá viralizando aí a Italian Brain Rot Crew. O que é isso, cara? A equipe de Brain Rot italiana. Brain Rot... Apodrecimento cerebral, né? O consumo excessivo de coisas triviais e sem sentido que requerem concentração mínima, entendimento mínimo e, né, tu se acostuma a ver aquilo. Tipo, tu abrir o TikTok e ficar meia hora lá. O TikTok lá. É o território maior do Brain Rot, né? Cara, é uma coisa de louco, assim. Começaram a gerar imagens, né, de um negócio chamado... O pessoal vai rir quando tá vendo isso. É o bombardino crocodilo, tralaliro, tralalá. Que isso, cara? Ballerina caputina. Pegaram palavras em italiano, né? Bombardino crocodilo. Então é tipo um avião de bombardeio com a cara de um crocodilo com uma musiquinha tocando em volta disso. A ballerina caputina é literalmente uma xícara de cappuccino misturado com bailarina. E as crianças estão vendo isso, cantando músicas com isso, descobriram que no meio das músicas tinham mensagens relacionadas à guerra e xenofobia. Então, tipo assim, no meio da musiquinha lá do bombardino tinha uma coisa assim, os aviões estão indo para Gaza. No meio da palavra, né? Mas isso é mais obviamente um problema, né? Independente dessa mensagem subliminar ali, que tipo de sujeito se produz numa criança de 10 anos que passa horas no TikTok vendo vídeo sem sentido de um bombardino, um crocodilo jogando bombas com musiquinha? Que tipo de discursividade, concentração, leitura, capacidade intelectual uma pessoa que está com o cérebro em formação ainda vai ter se ela consome isso? Né? Se ela consome só isso, primariamente isso. É preocupante. Sim. E você pensa que tem uma solução assim? Porque as pessoas parecem que não estão interessadas em pensar sobre o problema. É um uso muito automático. É feito para ser viciante. Tem conteúdo bom? Tem. Tem conteúdo bullshit? Tem. Tem de tudo, né? A terra sem lei. E aí isso passa pela sua pergunta sobre soluções, né? Primeiro que eu acho que a maioria das soluções não podem ser só o usuário tem que se responsabilizar. O que as Big Techs estão fazendo, elas estão estudando maneiras de prender cada vez mais a atenção das pessoas e deixar elas viciadas mesmo, né? Viciadas mesmo. Então, seria como você chegar num cara que fuma cigarro há 30 anos e falar, só você largar. Não é só você largar. Boa analogia. Não é. O cara vai precisar de um tratamento em relação a isso. Quem tem falado coisas a esse respeito, né, principalmente no caso da juventude, é o Jonathan Haidt, né, aquele que escreveu A Geração Ansiosa, o livro que está vendendo bastante. E aí ele, com muito aparato, né, de neurociência, de seus estudos, de dados também, né, uma pesquisa muito refinada sobre isso, ele mostra que a gente tem que restringir o acesso mesmo da juventude às redes sociais e ao mundo da internet, né? Tem algumas medidas que já estão sendo feitas hoje em relação a isso, né? A que mais chamou a atenção do Brasil foi o banimento dos celulares da sala de aula, né? Porque a gente entendeu, como é que era a legislação antes, né? O celular só deve ser usado se ele for requisitado enquanto um instrumento pedagógico. Demorou a gente entender que a mera presença do celular na escola, mesmo não sendo requisitado, já era um problema. Porque o aluno, viciado que é, o professor também viciado que é, não consegue simplesmente ver o negócio ali e não mexer. Ele é atrativo. Então a gente entendeu que ao ambiente escolar o celular ele não pode estar presente ali, né? Quando eu vou escrever a minha tese, quando eu paro, vou sentar e vou escrever, né? Eu não deixo o celular no mesmo cômodo e nem no meu campo de visão. E isso faz toda a diferença, né? Às vezes que eu vou escrever rapidinho, que eu deixo ele ali, tem uma atração da força da minha atenção para ele. Então essa restrição, né? O Haidt fala, por exemplo, da Austrália, que eu acho que eles restringiram, né? Só vai poder usar redes sociais a partir de uma determinada idade. Eu acho que só a partir dos 16... Não. Só a partir dos 14 anos é que vai poder ter rede social, né? Então eu acho que a Austrália deu 1 ano para as Big Techs apresentarem como que elas vão controlar isso, né? Podendo ser responsabilizadas se não o fizerem. O Haidt elogiou, mas ele até falou que deveria ser 16, não 14. Né? Deveria postergar até mais. Isso em relação às redes sociais. Em relação às IAs, né, e agora as IAs gerativas, que são o grande tópico, né, eu acho que a gente precisa falar em interdisciplinaridade.
porque não vai ter solução que venha só de uma área. Para o cara do direito propor uma regularização em cima disso, ele tem que estar amparado, por exemplo, no que os neurocientistas têm a dizer, né? Como elas afetam o cérebro, no que o pessoal da educação tem a dizer e como isso está afetando a sala de aula, né? Para todo mundo falar sobre isso, tem que os filósofos também pensarem e discutirem. Isso passa pelos programadores dessas tecnologias terem aulas de ética, entenderem filosoficamente qual é o problema das ferramentas que eles estão criando. Então a gente não vai sair dessa se não houver também uma conversa ampla entre as diferentes áreas de conhecimento. Áreas de conhecimento mesmo, né? É o cara que é programador tirar o tempo dele para entender um pouco de filosofia e o cara de filosofia tentar entender minimamente como é que funciona a programação dessas máquinas, né? Eu não tenho a pretensão de entender perfeitamente, né, semântica distribucional, os cálculos estocásticos que o GPT faz para formar uma frase simples, né? Eu não tenho pretensão de ter esse conhecimento técnico. Nunca vou ter como um cara da informática, mas eu tenho que saber o mínimo disso para conversar com ele. E ele tem que saber o mínimo de questões éticas, políticas, sociais, que envolvem o trabalho dele, para ele não ser um profissional ruim, um profissional desprovido de ética, né? Então, isso envolve todo mundo. Quem fala muito sobre isso, é uma segunda recomendação, é o Mark Kokelberg, que é um filósofo, ele é belga ou austríaco, não vou lembrar agora, né? Tem esse livro dele que saiu traduzido recentemente, né? Ética na Inteligência Artificial. Foi traduzido, inclusive, pelo Edgar Lira, né? O meu orientador lá. Pelo Lira, pelo Matheus Barros, que é um colega meu de doutorado, que já defendeu. A Clarice Siquenius, da Informática, que é parte do nosso grupo de estudos interdisciplinar. Eles todos traduziram. A gente chamou o Kokelberg para o nosso colóquio de Filosofia da Tecnologia. Tem a palestra dele no YouTube, eu acho. E ele tem sido uma voz muito requisitada, assim, porque ele faz filosofia desse jeito interdisciplinar. Esse livro ele foi escrito em inglês primeiro, foi publicado em inglês bem antes do GPT ser popularizado e saiu em português, tipo assim, meses antes do GPT ser popularizado. Pouca coisa antes. Quer dizer, a tradução foi pronta antes do GPT sair, né? E quando o livro foi lançado, o prefácio do livro foi um prompt que o Kokelberg mandou o GPT fazer. Então, o prefácio foi feito pelo GPT com o auxílio, né, com a supervisão do Kokelberg, e isso não é preguiça do autor, né? É justamente para ilustrar o problema. Eu acho que é um livro que situa muito bem os desafios que a IA nos impõe, e ele situa bem esses problemas e a necessidade de interdisciplinaridade. Um dos problemas principais, que aí envolve muito ele, né, que fala de ética, é o problema da responsabilidade. Quem você responsabiliza uma vez que uma IA comete um erro grave, né? E aí tem várias questões envolvendo isso que mostram o quão complexo é o problema, né? O que os filósofos podem fazer enquanto filósofos? Mostrar para as pessoas o quão complexo é e como não é nada trivial esses desafios que se apresentam, né? Isso a gente tem que fazer. Isso depende só da gente, né? Isso é uma coisa que está à nossa altura enquanto filósofos desprovidos de outros. Para além disso, nós temos que entrar em contato, nós temos que conversar com outras áreas e ampliar essa discussão. Eu lembro, cara, que naquele congresso que a gente foi lá na UERJ, teve uma discussão bem interessante da sua fala sobre a ética, né? Você consegue pensar aí nos exemplos de responsabilidade? Eu acho que teve alguma coisa sobre trânsito. Esse é um exemplo clássico, né? O Kokelberg até fala no livro dele, né? Acho que foi 2020, 2021, não sei, que um veículo automático, né, sem motorista da Uber, né, uma pessoa chamou um Uber, era um veículo automático, atropelou uma ciclista. Caraca. E aí começa a discussão. Bom, mas a ciclista, vamos supor, ela estava na faixa dela normal, tá, então não foi erro dela. Mas aí vamos supor que a ciclista passou por fora da faixa dela, né, pelo sinal vermelho para ela, então o carro estava indo na direção certa, mas a ciclista passou. Tá, a ciclista está errada, mas botaram um carro na rua que é incapaz de ter um reflexo rápido de frear numa situação emergencial? Esquisito, né? Entre questões assim. O problema que o Kokelberg mostra é que esse tipo de situação tem many hands, many things. Muitas mãos e muitas coisas. Então você não pode simplesmente chegar e falar, você tem que responsabilizar a empresa que fez o carro. Uhum. A empresa que fez o carro tem a galera que trabalha com software, com hardware, com sensor de reconhecimento, com outro sensor. É tanta gente envolvida
é tão difícil identificar qual partezinha errou e como isso contaminou as outras, que não tem responsável. Não tem um responsável claro. Né? Não tem um responsável claro. Quando eu começo a dar aula de ética do Aristóteles, né, que fala, né, sobre isso, condições para um agente ético, eu começo discutindo exemplos assim. Então, uma pessoa, um assassino, se responsabiliza o assassino. Aquele caso do gorila, né, que o garoto caiu na jaula do gorila, o gorila interagiu perigosamente com ele. Né? Você pode reduzir o problema ali a 3 agentes. Né? O gorila, a criança, 4. Né? O gorila, a criança, o zoológico, os pais da criança. Né? Os alunos geralmente citam esses. No caso da IA, não tem como você enumerar todo mundo que está envolvido. E aí tem um problema porque, de novo, isso não está matando pessoas só por acidente, como no caso de um veículo automático, isso está matando pessoas por desígnio, né? O caso dos drones que eu falei. Muitas dessas guerras que são feitas hoje, né? Muitos dos assassinatos de guerra já são com armas automáticas, né? O Zuckerberg falou numa das palestras que eu vi dele online de 2 pessoas que foram presas assim, passaram um longo tempo justificando que não fizeram nada, até no final das contas a polícia chegar, a polícia do país falar, não, teve um erro da IA, que ela reconheceu tua face errado, era outra pessoa, assim, né? Fica uma coisa meio kafkiana, assim, né? Da onde veio... Né? Da onde veio isso que a IA fez? Esse tipo de problema, entendeu? E aí, por isso que a gente tem que discutir ética. Porque que tipo de ética a gente vai ensinar para as IAs? Que tipo de valores éticos a gente vai imprimir no jeito dessas IAs funcionarem? Se é que dá para fazer isso? Quantas pessoas vão ser responsáveis por fiscalizar esse funcionamento? Então, a ética perpassa toda essa discussão. Toda essa discussão. O dilema do bonde da Philippa Foot está se tornando literal, né? Pois é. E aí quem puxa a alavanca é o IA. Como é que o IA vai solucionar uma coisa dessa? Pois é, exatamente. Os melhores filósofos não têm uma resposta final para isso, né? Pois é. Deveríamos delegar a IA? Né? Isso pode ser muito reconfortante no sentido de que a culpa não cai nos pesos de nenhum humano. Mas, por outro lado... a coisa fica meio nebulosa. Tem uma pessoa correndo na rua e o carro é automático, tá vindo, uma criança começa a correr na rua, mas aí do outro lado tem uma velhinha que tá na faixa dela. Se ele calcula que se ele desviar, vai acertar a velhinha com certeza. Exatamente. O que nesses segundos a IA decide fazer, né? Ela teria que reconhecer né, os corpos, reconhecer que tem um idoso, fazer esse cálculo de que é melhor matar um idoso que uma criança e ir pra lá. Isso se ela for uma IA utilitarista. Porque se ela for uma IA... sei lá, kantiana, enfim, outra ética talvez seja diferente. E aí, presumindo que as IAs fossem capazes de aderir a essa ética ali no momento, né, do calor do momento, né, não é nem no calor do momento, ela já está programada para isso, mas supondo que a gente conseguisse botar essa programação, o peso vai cair para a gente, né? Foi a gente que botou. A gente não pode tirar o fator humano dessa discussão também. Né? Inclusive, todo o problema dos vieses das inteligências artificiais são problemas muito mais humanos do que da IA. A IA pode ampliar, né, levar adiante vieses, preconceitos nossos, mas são nossos. Né? Teve aquele caso de quando pediram para gerar uma imagem de uma mulher negra na favela, uns anos atrás, gerou uma mulher negra numa favela segurando uma arma. Né? Ninguém mandou ter uma arma na imagem. Né? Mas a IA entendeu, uma mulher negra na favela, então tem que botar uma arma na imagem aí. Caraca. Então, assim, você vai falar, vai prender a IA por racismo? Vai prender? Não. A IA não. Agora, o banco de dados dela, né, que é um banco de dados feito por humanos, né, com coisas que ele pega que a humanidade produz, levou ela a produzir isso. Isso é um defeito humano. Né? Igual quando... tem muitos exemplos de vieses, né? Isso está discutido nesses livros também. Sim, de que quando você pede para colocar doutores, médicos, aparece praticamente só homem, né? Muito raramente vai gerar uma mulher assim. Sim, o que eu fiz, isso eu mostro para meus alunos, né? Isso é bom fazer esse experimento em inglês, né? Eu chego assim, eu fiz isso com algum aplicativo desse de imagem. Pedi para gerar a imagem de lawyer. Lawyer, né? Em inglês não tem gênero, então pode ser uma advogada ou um advogador. E essa IA específica que eu usei, eu não vou lembrar qual, gerava sempre 4 imagens. Então eram 3 imagens de homem, uma imagem de mulher. Aí eu mudei, pedi para gerar attorney, que é promotor ou promotora. 3 homens, uma mulher. Aí depois eu mudei e pedi personal assistant, secretário pessoal ou secretária pessoal.
3 mulheres, 1 homem. Caraca, Pedir excelente de novo, exemplo. 3 mulheres, 1 homem. Né? Não é... Ah, mas, Marcelo, é porque existem mais advogados homens do que mulheres, existem mais secretárias mulheres que homens. Tudo bem, mas a IA deveria perpetuar esse viés. A gente não está trabalhando para trazer mais igualdade, né, nessas profissões e tudo. Então tem um problema com a IA, né, da IA está ampliando esses viéses nossos. Sim. Cara, você tem algum recado final para o nosso público, assim, para alguma coisa que você queira deixar? A princípio, cara, eu acho que só reforçar, eu acho que os pontos principais do que a gente falou aqui, né? Pensem bastante, tenham bastante pudor ao usar inteligências artificiais. Né? Pensar exatamente que parte de você vai estar deixando de funcionar para a IA fazer por você. Que busquem esse conhecimento de várias áreas, essa interdisciplinaridade, né? Que se atentem aos desafios que isso coloca. Isso não vai trazer relevância para você só no seu trabalho, né? Isso vai trazer relevância na sua vida daqui para frente. Né? As IAs, eu sempre digo isso, né? Quando trabalho com aquela perspectiva ecológica das tecnologias, né? Quando uma tecnologia entra no mundo, ela não é só uma tecnologia que adiciona algo, ela transforma ecologicamente toda a situação. A prensa de Gutenberg não adicionou uma coisa nova à Europa, ela transformou a Europa. O ChatGPT não é uma adição à educação, ele transforma a educação. Então a gente tem que estar ciente e se envolver com essas questões para não ficar para trás, para saber ser lúcido diante disso. Então se interesse, né? Siga o canal do Matheus, que está sempre promovendo essas discussões importantes sobre vários temas, e busquem mais coisas sobre isso. Né? Eu estou super disposto a conversar. Se você quiser divulgar alguma coisa, também fica à vontade, cara. Em termos de divulgação, né, eu falei aqui do colóquio, onde a gente entrevistou o Kokelberg. Se você procurar no YouTube, vai ter lá os vídeos dos 2 colóquios que a gente fez, né, o Colóquio Internacional de Filosofia da Tecnologia da PUC-Rio. Está nos nossos canais do GEP, Filosofia da Tecnologia, lá no YouTube. Tem o Kokelberg, tem outros pesquisadores muito bons, com discussões muito interdisciplinares. Recomendo muito esses vídeos. Né? Se alguém quiser falar comigo, trocar ideia comigo, eu sou muito aberto a isso. Né? No meu Instagram é muito mais pessoal, eu não divulgo tanto filosofia lá, mas pode me chamar, né? Marcelo.capello, Capello, tá? Marcelo.capello98. Então, estou super aberto a conversar, falar com todo mundo e ter mais diálogos assim, sugerir fontes, conversas. Né? Eu acho que quanto mais a gente falar sobre, melhor a gente vai estar equipado para lidar com isso. Perfeito, cara. Foi muito boa a conversa. Eu que agradeço. Muito obrigado, mano. Adorei. Tamo junto. Bom, alguns livros então que eu falei aqui na conversa com o Matheus, né? Esse aqui é o livro que eu me referi do Elu, A Palavra Humilhada, The Humiliation of the Word. Já falei bastante nele durante a conversa. Esse livro da Lúcia Santaella, excelente referência na semiótica aqui no Brasil, excelente pesquisadora, ela lançou pouco depois de quando o GPT de fato invadiu o nosso mundo. Há como deter a invasão do ChatGPT? Embora pareça ter uma tese, né, de enfrentamento aqui no título, o livro é muito para situar sobre as questões éticas envolvendo o GPT, as IAs gerativas e como ele funciona. Então, o livro que é muito mais instrutivo do que defendendo uma tese propriamente. E no campo da política, né, o filósofo que está super em alta no Brasil já há algum tempo, o Byung-Chul Han, sim. Né, com o Infocracia, que é um livro dele que fala da digitalização e crise da democracia. Como nós delegamos tantas coisas às tecnologias, tem essa corrente hoje que acha que quanto mais uso de dados e manipulação das pessoas no campo político, né, quanto mais dataísta for a nossa política, a nossa sociedade, melhor. Eu acho que não. O Byung-Chul Han também acha que não, e acha que isso é, na verdade, uma falência, uma obsolescência da democracia. Então, vale muito a pena ver o que ele tem a dizer também. O Byung-Chul Han é um cara que vem de uma escola meio heideggeriana, né? E eu lembrei, cara, daquele ensaio do Heidegger sobre a técnica. Tem a ver, assim? Super a ver, né? O que acontece? O Heidegger, ele é a referência, acho que, maior do campo da filosofia da tecnologia, porque ele que chega e fala, não, a técnica é uma questão que merece atenção distinta enquanto objeto filosófico ali. Né? Claro que vários outros fizeram isso também, e o Heidegger tem esse ensaio. É muito forte no Brasil os estudos do Heidegger sobre isso. Né? O meu orientador, o Edgar, propriamente, ele é um heideggeriano, assim, nesse sentido. Agora, eu não sou. Né? Eu tenho pouco conhecimento do linguajar heideggeriano, né? Da questão da técnica. Conheço por alto, por palestras, por vídeos que eu vi. Né? O próprio texto do Heidegger eu já li, mas
uma leitura Difícil, um pouco né? mais Truncada. mas assim, a questão é, a abordagem do Heidegger ali é uma, a do Elu é outra. E por que o Elu até me chama a atenção? Porque o Elu lançou a Sociedade Tecnológica no mesmo ano em que o Heidegger lançou a questão da técnica. Então ele desenvolveu toda uma teoria própria sobre a técnica, falando do mesmo assunto do Heidegger, de certa maneira, mas totalmente paralelo. Coisa que quase nenhum outro filósofo do século passado fez. Porque o Heidegger, influente que era, com tantos discípulos que teve, né, todo mundo acaba que indo na onda dele. busca assim, uma referência heideggeriana. O Elu não faz isso. E aí eu acho que o Heidegger tem toda aquela questão, o jeito dele de se expressar, o texto dele que é difícil. Né? Eu acho que o Elu ele tem uma abertura mais acessível pelo seu texto para uma conversa mais ampla com as pessoas. Agora, dito isso, eu acho que o Heidegger merece toda a atenção. Né? Eu não estou falando isso para desdenhar do Heidegger. Né? Não é porque eu não utilizo ele que eu diria que ele não merece atenção, não. Eu acho que todos os trabalhos dos heideggerianos que lidam com a questão da técnica merecem muita atenção, porque são trabalhos muito bons, e o Heidegger, de fato, tem uma questão ali, uma análise ali muito, muito poderosa, muito, muito relevante, que descreve muito bem o mesmo fenômeno da qual o Elu está se referindo. Eu também não sou heideggeriano, eu só li esse ensaio uma vez, mas eu lembro que ele fala do desenraizamento, né? As culturas vão perdendo sua identidade, vai tudo ficando meio homogêneo. Tem isso, né? Mas eu acho que o ponto principal é isso, é a técnica como gestel, a composição, a disposição, né, das coisas, né? Tudo tem que estar disponível, ou seja, tudo se torna recurso. Tudo perde essa sacralidade e tudo vira recurso. Então é uma discussão muito interessante, tem sido especialmente interessante nesse campo de discussão sobre o antropoceno, né? Sobre a nossa maneira de lidar com a natureza enquanto um recurso, seja para salvá-la e salvar a nós mesmos.